Estamos ao vivo! Fala Instagram, como que estão vocês nessa noite maravilhosa? Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você está assistindo no gravado também, seja muito bem-vindo, não tem problema. Hoje vamos falar sobre regressão, isso mesmo, esse é um tema que muita gente pediu para falar mais. Já tem alguns vídeos no canal aqui, já tem alguns vídeos no Instagram onde eu falei sobre regressão, só que essa aula é uma aula exclusiva sobre regressão que eu tô fazendo aqui para vocês em primeira mão. Então vamos lá, pessoal. Já deixa o seu coraçãozinho se você gostaria de saber mais sobre regressão ou gostaria de entender algumas outras técnicas para utilizar dentro da regressão ou entender como funciona, já deixa o coraçãozinho aí para essa live alcançar mais pessoas e a gente desmistificar como funciona esse processo, ajudar pessoas também através da hipnose transformacional. Coloca o coraçãozinho. Ótima noite para vocês. Beber uma água aqui. Boa noite, boa noite. Quer ver? Eu sei seu nome, Slack Natos, eu esqueci agora, mas deixa seu nome aqui que eu vou lembrar ele da próxima vez, vai ficar mais fácil. Eu fiz regressão, é top, Fabrício falou. Poliana, muito bem-vindo. Wendy Expedito, muito bem-vindo. Boa noite, ótima noite para vocês. Rick, muito bem-vindo, Rick. Aqui tem uma galera boa, então vamos falar sobre regressão nessa live. Patrícia, que bom te ver aqui. Luiz, que bom te ver por aqui também. Nilva Carvalho, um prazer te ver por aqui. Então tá uma galera muito boa aqui nessa live já. Então vamos falar sobre regressão. Tina, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tina, Bruno, muito bem-vindo. Então vamos lá, vamos falar sobre regressão. Se você está assistindo no gravado, já coloca também o seu gostei aqui para ajudar essa live a chegar a mais pessoas. Coloca aqui o coraçãozinho, que isso é uma forma de propagar a hipnose transformacional. E aí, Patrícia, muito bom te ver por aqui. Então vamos lá. Regressão, pessoal. Quem aqui, só para saber, já faz hipnose, ou pratica hipnose, ou já fez regressão, ou já passou por regressão, digita eu, só para saber. Quem aqui já passou por regressão ou ajudou alguém com regressão, digita eu, só para saber. Primeiramente, Romano já fechei alguns clientes só com o assunto de regressão. Que legal. Fico feliz de saber sobre isso, que realmente ajuda e gera muita curiosidade. Existe muito aquela questão, nossa, o que será que é regressão? Como será que funciona isso? Será que pode me ajudar? Será que pode ajudar outras pessoas? Aqui tem uma galera que já ou passou por regressão ou ajudou outras pessoas através de técnicas de regressão. Tem gente que falou que ainda não. Então vamos lá. Agora, o que realmente é a regressão? Como funciona? Na verdade, a regressão é um processo simples. A regressão é um processo que acontece de forma natural. Só que na hipnose, trabalhando com as técnicas da hipnose transformacional associadas às técnicas de regressão, associado ao processo de regressão, aí sim é um processo transformador e poderoso. Olha que interessante, vou dar um exemplo. Se eu pergunto para você, o que você comeu ontem no almoço? Quem lembra aqui o que comeu ontem no almoço? O que você comeu ontem no seu almoço? Pensa sobre o seu almoço de ontem. O que você comeu? Era domingo ontem. Como foi o seu almoço de domingo? O que você colocou no seu prato? O que você almoçou? Você provavelmente, para lembrar o que você comeu, você teve que fazer uma regressão. Você teve que ir para o momento onde você almoçou ontem para trazer essas memórias e através disso você evocar essas memórias para poder falar, por exemplo, aqui churrasco, como o Antenovidade falou aqui. Ou seja, isso foi um processo simples de regressão natural. Ele teve que voltar ali no que aconteceu ontem para trazer essa memória. Só que da mesma forma que o que aconteceu ontem está gravado, tem momentos na nossa vida que podem ter criado algum tipo de trauma, desafio, alguma coisa que pode estar sustentando um problema no presente. E o processo de hipnose transformacional associado à regressão é justamente ajudar a pessoa a fazer as pazes com a própria história. Ajudar as pessoas a organizarem as coisas que aconteceram na própria história. Olha, teve uma pessoa que perguntou, a técnica da árvore que você colocou no Telegram é uma regressão? A técnica da árvore eu usei vários conceitos juntos. A parte de regressão é quando eu volto em algo que aconteceu no passado. Mas eu também posso utilizar, por exemplo, na técnica da árvore que tem lá no Telegram, tem também, por exemplo, a ponte para o futuro associado. Que além de ir para o passado, eu vou para o futuro. Eu ajusto o que está
acontecendo no presente. Então não estou se limitando somente a uma regressão. A regressão é um exemplo de técnica e possibilidade dentro do processo de hipnose transformacional. A regressão é quando eu trabalho algo que aconteceu na história de uma pessoa. Inclusive, teve alguém que perguntou aqui da técnica da árvore. Quem ouviu já aquele áudio de auto-hipnose? Teve alguém que já ouviu o áudio de auto-hipnose da técnica da árvore com a purificação do sentimento? Quem aqui já ouviu algum áudio de auto-hipnose? Coloca aí, só para saber. Quem já ouviu algum áudio de auto-hipnose? Coloca aí, só para saber. Inclusive, teve um que eu deixei lá no Telegram. Não sei se algumas pessoas aqui já chegaram a fazer o exercício. É bem legal, é bem transformador. Olha, quase todo dia eu ouvi, muito bom mesmo. É isso. Por exemplo, aquele áudio, existem técnicas de regressão dentro daquele áudio que eu compartilhei lá no Telegram. Quem ainda não ouviu, quiser ouvir, só mandar um direct que eu mando o link para você poder entrar no Telegram lá e receber esses áudios que a gente compartilha exclusivo para o pessoal do Telegram. Lá eu também lembro o pessoal das lives aqui que acontecem. E a auto-hipnose, que nós falamos, inclusive no sábado, eu posso utilizar de técnicas de regressão dentro do processo de auto-hipnose. Mas a regressão é qualquer coisa que eu estou voltando em pontos que aconteceram na história. Agora, por que esse processo é tão transformador quando utilizado de técnicas associadas ao processo de regressão? Porque imagine o seguinte, não é o que te aconteceu, mas como você está interpretando a história que te aconteceu, que faz com que você interaja no momento presente da forma como você interage. Quer um exemplo? Imagina isso. Se uma pessoa se lembra de um momento na infância dela, e esse momento que ela se lembra, isso pode ser, não precisa ser uma lembrança consciente, pode ser uma lembrança do corpo, pode ser algo que aconteceu na infância dessa pessoa. Vou dar um exemplo, onde a professora brigou e falou mal dessa pessoa na frente de todos ali da classe, e aquilo pode ter gerado um trauma na hora de falar em público. Pode ser que lá quando ela tinha seus 10 anos de idade, ela foi apresentar um trabalho na escola. E quando ela foi apresentar esse trabalho na escola, a professora julgou essa criança e essa criança cresce se achando incapaz de poder falar em público. Então o processo de regressão vai ajudar essa pessoa que está com aquele trauma daquela criança de 10 anos sem perceber, a organizar o que aconteceu na própria história dela. E isso é tão poderoso, gente, porque as nossas memórias, elas são consolidadas tanto de forma hipocampal, ou seja, registradas, mas também elas são registradas no nosso corpo. O nosso corpo, através da nossa amígdala cerebral, isso começa a registrar eventos no nosso corpo para nos proteger. Porque quem aqui, por exemplo, teve uma pessoa que falou, isso aconteceu comigo. A Cristina falou. Talvez a Cristina, porque isso aconteceu no passado dela, quando ela vai se comunicar e tem uma audiência, pode ser que a mão comece a suar, pode ser que naquele momento, ou aqui pode até dar um frio na barriga, assim, a mão começa a suar, parece que a visão começa a ficar meio, aos poucos, diminuir o campo de visão e assim por diante. Tá entendendo? Isso são algumas formas do nosso corpo nos proteger. Por quê? Porque no passado aquilo já foi perigoso. Então é uma forma do nosso corpo nos alertar no presente, por isso que o nosso corpo reage, por isso que a mão começa a suar. É como se ele estivesse dizendo, isso é perigoso, não faça isso. No passado isso já foi perigoso. Eu vi, eu senti, eu ouvi, foi perigoso. Então eu não quero que você passe por esse perigo de novo. Isso é uma forma de te proteger do perigo. Só que você não é mais aquela criança de 10 anos. Você não é mais incapaz de se comunicar, inclusive você nem era. Talvez era o julgamento do outro que colocou essa ideia em você. E ninguém pode te fazer se sentir inferior sem que antes você permita isso. E o legal do processo trabalhado com técnicas de regressão é que você reajusta essa história de forma emocional, fazendo e trazendo novas memórias também para o seu corpo. Trazendo essas novas memórias para serem reconsolidadas. Então a regressão ela é muito boa. Porque ela trabalha principalmente, olha que interessante, as pessoas mudam por ressignificação ou por clareza. Ressignificação é quando eu olho uma história e ressignifico, clareza é quando eu dou clareza para algo que está acontecendo agora, no presente, e isso automaticamente me faz ressignificar a minha história. As pessoas mudam por esses dois princípios.
E tem duas formas dentro também do processo terapêutico para gerar ressignificação, que é o reframing e o reprint. O que é isso? Basicamente é quando eu olho um fato, só que agora eu vejo aquele fato de forma diferente do que eu via antes. Esse é o reframing. E agora o reprint é quando eu associo a um fato um novo tipo de memória. Vou dar um exemplo. Se eu imagino que beber água, sei lá, água todo mundo bebe, vamos falar outra coisa. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que beber Coca-Cola. Vamos supor que beber Coca-Cola eu associo a algo que faz eu me sentir feliz. Essa associação de felicidade com Coca-Cola, eu coloquei uma memória associada, uma neuroassociação associada à Coca-Cola. Então o que eu posso fazer? Eu posso associar a Coca-Cola também a um outro tipo de memória que não seja tão agradável assim. E eu posso associar, por exemplo, se eu quero colocar algo no lugar da Coca, por exemplo, a água, eu posso associar a água àquela memória de felicidade de forma muito mais forte. Isso é o reprint. Eu estou reconsolidando, fazendo novas neuroassociações de memórias. E o reframe é quando eu vejo o mesmo fato de forma diferente que aconteceu no passado. E no processo de regressão eu trabalho as duas coisas juntas. Então quando eu vou na história no passado de alguém, eu tanto estou reimprintando a forma que a pessoa vai interagir agora, como eu estou ajudando a ressignificar aquilo que aconteceu antes. Por isso é uma técnica que gera tanta transformação. Teve gente que falou que, olha, eu tenho um bloqueio em matemática. Provavelmente você não nasceu com esse bloqueio. Provavelmente coisas aconteceram na sua história. Desde em algum momento da sua infância, você pode ter ouvido que você não era tão boa em matemática assim. E ao ter ouvido que você não era tão boa em matemática, a primeira vez, você começa a se questionar. E se eu não for tão boa em matemática? Isso é automático. O seu corpo começa a reagir, você começa a criar essa realidade. E aí o que você faz? Você não estuda tanto matemática, porque você não é tão boa assim. Então você não vai estudar tanto matemática. Então o que acontece? As notas podem ir mal, você vê que você não é boa, você reforça ainda mais a crença de que você não é boa, não porque você não é boa, mas porque você primeiro acreditou, criou as ações, criou o resultado, comprovou com o resultado e reforçou mais uma vez aquela crença. E agora, quer dizer que eu tenho que ficar focando em tudo que eu sou ruim? Não necessariamente. Até uma coisa muito legal, ninguém precisa ser bom em tudo. Mas você pode olhar para algumas áreas da vida onde você deseja se desenvolver mais. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A Lorena fala que não gosta muito de matemática. Mas ela não se vê incapaz ou como se fosse, nossa, eu nunca vou aprender matemática. Ela pode até, ela já compreende, não, tudo bem, eu não tenho tanta facilidade com números, mas eu também nem me dedico tanto para ter. Então olha que interessante, você começa a trazer clareza de que talvez você tenha prioridades para outras coisas e tenha super talentos para as outras coisas, para reforçar crenças de que você é capaz. Aqui, ó, e outra coisa, a não ser que você realmente precisar daquilo. E precisar que eu tô falando assim, eu trabalho na área de contabilidade. Beleza, será que se você não gosta de matemática, você está realmente sendo feliz na área de contabilidade? Olha que legal isso. Eu não preciso ser excelente em tudo. Vou dar um exemplo meu. Eu não sou tão organizado e eu tenho consciência disso. Por não ser tão organizado, tão, vamos dizer assim, sistemático, eu sou mais aberto, mais expansivo. Para quem entende de perfil comportamental, eu tenho perfil influente com dominante. Então, olha que interessante, se eu tenho perfil influente com dominante, eu sei que eu tenho desafio com organização, falando comportamental, mas eu não vejo isso como sendo uma dor ou um sofrimento. Sabe o que eu faço? Eu posso contratar uma pessoa que seja mais organizada do que eu para me ajudar a ser mais organizado. Então olha que legal, eu posso utilizar e ter consciência daquilo que eu não desejo ficar focando toda a minha energia para ser bom. Eu não sou tão bom em matemática, então o que eu posso fazer? Eu posso contratar um contador, eu posso contratar alguém do financeiro, ou não, eu não tenho condição de contratar alguém do financeiro agora, ou tudo bem, não tem problema, um passo de cada vez. Olha para aquilo que você é bom, aquilo que você tem. Foca. Um dos grandes erros que as pessoas têm é querer melhorar todos os pontos ruins. Enquanto se você foca naquilo que você é bom, muitas vezes você eleva aquilo. E você consegue, por consequência, eliminando vários daqueles pontos que antes te limitavam.
Então, focar nos pontos fortes é muito importante também para gerar essa transformação. Aqui, isso é um ponto de clareza também dentro do processo de transformação. Vou dar um exemplo aqui. Olha uma regressão acontecendo. Imagina uma pessoa, aquele exemplo lá da escola, 10 anos de idade, ela sofreu um trauma aos 10 anos de idade, que a professora criticou e tal, e ela criou uma crença ali naquele momento de que ela não era tão boa para se comunicar. Ela passa anos da vida dela se sabotando na hora de se comunicar, sem perceber, o coleguinha fala, e outro fala, e outro fala, e ela começa a acreditar que não consegue. Ela faz isso tanto que tem hora que tem que apresentar trabalho, quando ela vai fazer a faculdade, que ela fala, não, pode deixar que eu faço todo o trabalho e vocês apresentam. Ela começa a se colocar numa posição de ser incapaz de fazer aquilo. E o que o processo de regressão faz? Ele pode ajudar essa pessoa a fazer as pazes com a própria história dela. Então, essa pessoa, olha que legal, através de técnicas da hipnose transformacional, posso ajudar essa pessoa a se conectar mais profundamente com ela mesma, ela encontrar momentos da história dela, onde pode ser que aquele trauma começou a acontecer, e ali eu ressignifico, transformo aquela cena para que ela tenha uma nova memória associada ao que significa se comunicar em público. Então agora ela se comunica cada vez melhor porque ela está reorganizando as próprias memórias dela. E tem uma coisa chamada evento sensibilizador e evento ativador. O que é isso? O evento sensibilizador é aquele evento que te deixou sensível para o medo de falar em público. Mas isso poderia ser a mesma coisa para outros tipos de questões. Por exemplo, uma pessoa que de repente ela sempre teve muita confiança nela, autoestima legal e tal, e tudo bem, até que um dia pode ser que ela foi traída pelo marido, ou pode ser que o marido foi traído pela esposa, e de repente parece que ele vê um mundo diferente. Aquilo pode ter deixado essa pessoa sensível, que de repente essa pessoa ou fica muito ciumenta, ou essa pessoa começa a ficar mais insegura, ou essa pessoa começa a se comportar diferente. Então, ao reconsolidar aquelas memórias, ao trabalhar a própria história dessa pessoa para que ela possa fazer as pazes com a própria história, ela fica melhor no presente também. E tem algumas formas de fazer isso. Uma, fazendo a regressão, eu volto tanto nas causas iniciais, no que aconteceu inicialmente, eu desensibilizo, eu transformo, eu ressignifico. Outra, eu posso encontrar outras causas que não sejam só a causa inicial. Muita gente fala, Romani, então se não encontrar a causa inicial, a primeira vez que aconteceu, a transformação não acontece? É claro que acontece. Então é só você pensar, tem gente que para de fumar e nunca fez uma regressão e ele se transformou. Inclusive tem aquele mito de que se não achar a causa inicial, vai ser deslocado aquele problema da pessoa para outra área da vida, e não vai não, isso é mentira. Tanto que pode encontrar a causa inicial e a pessoa não ser transformada, ou pode encontrar a causa inicial e a pessoa ser transformada, porque depende da atitude da pessoa no presente, o quanto ela vai se decidir ser diferente a partir de então. Vou dar um exemplo. Imagina o seguinte, aquela mesma história da menina, que ela voltou lá na história do passado dela, fez as pazes com a criança, fez as pazes com a professora, transformou a história dela. E olha que bonito que é um processo de regressão através de hipnose. Porque se, vamos dar um exemplo que fosse essa menina que sofreu trauma aos 10 anos de idade. Eu posso fazer aquela pessoa que sofreu esse trauma voltar naquele momento do trauma, só que agora eu dou mais força para aquela pessoa. Eu posso levar o adulto para a cena, eu posso fazer aquela criança se comportar diferente, eu posso fazer essa pessoa ter uma conversa com a professora ou a pessoa que está envolvida na cena, eu posso fazer inversão de papéis, eu posso colocar superpoderes naquela pessoa para ela poder lidar melhor com a cena, dar mais recursos emocionais, posso criar novas estratégias para que os 5 sentidos dela reinterpretem a cena. Tem várias formas de trabalhar ali dentro do processo de regressão. Mas aí se eu trabalhei esse processo, eu fiz essa transformação, essa ressignificação, o que acontece? Ela se transformou, legal, ela se transformou. Essa pessoa pode estar consolidando novas memórias. Ela pode se transformar profundamente hoje no presente. Só que ela também poderia fazer isso reconsolidando outra memória que não fosse a primeira. Vamos supor que de repente pode ser que lá na faculdade dela, ela ficou tremendo e ela teve que sair correndo, teve que sair e não conseguiu apresentar o trabalho. Às vezes ao ressignificar essa cena, que não necessariamente foi a primeira, mas trabalhar ela de forma forte,
profunda, com impacto, pode ser que essa pessoa também se transforme completamente. Ou pode ser ainda porque ela não vê aquela cena mais como um problema, aquela dos 10 anos. Ela muda no presente a interpretação. Ou pode ser que ela não vai nem fazer regressão. Ela não vai nem lá na cena dos 10 anos. Ela não vai nem na cena que ela foi na faculdade. Mas no presente, ela tem uma professora, um professor talvez diferente. E ela gosta desse professor, ela engaja, tô falando a pessoa, eu tô falando ela, mas pode ser ela ou ele. A pessoa engaja com aquele professor ou com aquela professora. E de repente, esse professor estimula para que ela faça uma apresentação. E ele ajuda ela a construir aquela apresentação. E ela está reconsolidando a memória no presente. E de repente ela faz uma boa apresentação pela primeira vez. E de repente as pessoas aplaudem e ela reconsolidou todas as memórias anteriores. Agora, quando ela vai falar em público, ela está neuroassociando a outra cena, que sobrepôs a anterior. E de repente ela se sente bem, sem necessariamente ter feito uma regressão. A regressão é uma possibilidade para que a transformação aconteça. E eu quero deixar isso muito claro. Porque, olha que interessante isso. Um exemplo, eu posso chegar e me transformar agora. Quer um exemplo? Que você conhece alguém que já se transformou agora? Você conhece alguém que em algum momento da vida, de repente, decidiu que ia mudar radicalmente, assim, seja que tinha muito medo, de repente deixou de ter medo, ou alguém que era muito travado, tímido, de repente começou a se comunicar melhor, ou alguém que fumava e de repente parou de fumar, ou alguém que era inseguro e de repente se tornou mais seguro. Você conhece alguém que passou por um processo assim de transformação que você vê nitidamente esse processo na pessoa? Quem conhece alguém assim, que tomou alguma decisão, ou, nossa, parou de beber, coisas desse tipo, que se transformou, ou começou a fazer atividade física e perdeu peso, ou começou a se alimentar diferente e assim por diante. Quem conhece alguém, digita eu, pra saber. Quem conhece alguém, digita eu, pra saber. Quem conhece alguém, ó, e graças ao seu curso me transformei. Olha que legal. Então tem momentos que você se transforma no aqui e agora. E isso reconsolida tudo o que aconteceu na sua história. Você faz as pazes com a sua história também no aqui e agora. Ou também fazendo processo de regressão. Olha que legal, gente. Que é um exemplo do quanto isso é transformador e poderoso, que eu posso fazer tanto a regressão quanto me transformar no aqui e agora. Ó, deixa eu só dar uma lida nos comentários. Ó, eu mesmo estou me sentindo transformada, parei de beber. Parabéns, Cláudia, fico muito feliz. Mudei totalmente. Olha que legal. Mudei totalmente. Eu fumei durante 40 anos e parei definitivamente. Parabéns, Sônia, parabéns, olha que legal. Olha que galera, olha que legal, gente, o processo de transformação. Isso acontece porque nós também fazemos as pazes com a nossa história, às vezes vivendo o que está acontecendo agora. Você quer um exemplo? Se você pega uma menina de 15 anos durante a festa de 15 anos dela e você pergunta pra ela como está sendo essa festa, pode ser que ela vai dizer, nossa, hoje é o dia mais feliz da minha vida, olha que festa maravilhosa. Aí de repente você conversa com essa mesma pessoa, só que agora com 30 anos de idade, aquela menina que disse que o dia mais feliz da vida dela foi a festa de 15 anos, agora com 30 anos de idade, você conversa com essa mesma pessoa e ela fala, nossa, olha que brega que eu era, que cafona, olha esse vestido. E ela está falando da mesma cena que ela disse ser o dia mais feliz da vida dela, como se fosse um dia brega cafona e que um vestido brega. Agora ela com 30. Agora, olha que interessante, pode ser que essa mesma pessoa, aos 70 anos de idade, olhe para essa cena, aquela dos 15 anos, e fala, olha o quanto eu era linda, olha o quanto eu era maravilhosa. Ou seja, as nossas memórias são interpretadas. Não importa o que aconteceu, mas como nós estamos interpretando o que aconteceu. Não é o que acontece, mas como nós estamos enxergando aquilo que aconteceu. E olha que interessante, tem uma frase do Milton Erickson que diz, o veneno, ó, olha que interessante, o antídoto está no veneno. O antídoto está no veneno. Por que isso? Porque é na nossa história. É nos momentos de desafio que existem as maiores forças para você ser quem você é. E é importante honrar os desafios. É importante honrar tudo isso que a gente viveu. É importante entender que, nossa, se eu não tivesse errado lá no passado, se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria a maturidade que eu tenho hoje. Quando você olha, se você é casado, olha o poder disso. Se você é casado, se você tem um companheiro, uma companheira, olha que interessante.
O seu companheiro, talvez ele tenha um ex-relacionamento com alguém. Tenha certeza que ele não seria a mesma pessoa se ele não tivesse passado por esse ex-relacionamento. Esse ex-relacionamento deu maturidade para que ele pudesse ser a pessoa do seu lado hoje. E se você teve ex-relacionamentos, esses ex-relacionamentos te deram a maturidade para que você pudesse ser a pessoa que você é hoje. Então você tem que honrar e agradecer as pessoas que vieram antes de você no relacionamento que você está vivendo, porque isso preparou a pessoa que está com você para que ela fosse mais madura, para que você pudesse ter uma convivência muito melhor. Senão ia ter muito mais problema que a pessoa não aprendeu a viver. Então olha que interessante. Na nossa história existem os maiores tesouros da nossa vida. E o processo de regressão ajuda com que uma pessoa faça as pazes com a própria história. Com que uma pessoa consiga se organizar mais emocionalmente, para que a pessoa possa ou se perdoar, caso ela precisasse se perdoar, ou ela precisa fazer as pazes com algum dos entes queridos. É possível fazer isso. Olha que legal, dá para fazer. Imagina uma pessoa que perdeu um ente querido. Eu posso fazer uma pessoa se lembrar de cenas que aconteceram, trabalhar essas cenas com técnicas de hipnose, com envolvimento emocional e um processo de transformação profundo, duradouro. Aqui eu estou dando exemplos das possibilidades. Só que também é importante entender que as pessoas se transformam não é porque só foi na primeira cena e na primeira causa inicial que aconteceu, não. Essa é uma possibilidade. O processo de transformação acontece quando a maturidade emocional vai acontecendo junto. E para isso pode ser fazendo as pazes com o seu passado, para isso pode ser no presente, reorganizando quem você acredita ser, o que você acredita sobre as outras pessoas, o que você acredita sobre o mundo. Tá ficando mais claro como funciona esse processo? Ó, tô chorando, me emocionei com a história do passado na escola. Olha que legal, olha que interessante. Nessa conversa que nós estamos tendo aqui, algumas pessoas podem começar a cair fichas e se reorganizar emocionalmente, a entender que você está se transformando, que a sua vida hoje está muito melhor, que você tem mais possibilidades. Aconteceu, teve uma época lá que eu estava, olha, aquela época que talvez, nossa, teve uma época que eu estava bem, aconteceu um desafio, esse desafio não deixou sua vida pior não, esse desafio te preparou para poder ajudar outras pessoas a poder lidar melhor com esses desafios. Esse desafio te preparou para ajudar você a se perdoar, a entender que o perdão é para você, não é para os outros. Esse desafio faz com que pessoas comuns se tornem pessoas extraordinárias. Olha que interessante. Você conhece alguém que se tornou extraordinário, que cresce, que evolui, só tomando sorvete? Só tomando sorvete, que eu tô falando assim, só parado ali sem fazer nada? Olha, a nossa vida requer desafios para que exista felicidade. Se não tem desafio, daqui a pouco você entra num tédio. Olha, você já percebeu que muita gente falava, eu não tenho tempo para nada. Aí de repente vem a quarentena, vem aquele negócio do home office, a pessoa continua falando que não tem tempo, só que não tá sabendo o que fazer com o tempo. Olha que interessante. Então é importante que exista um porquê. O porquê que eu tô vivo, o que eu quero pra mim. Me dá um propósito, um sentido que me move adiante. E para que esse sentido exista, eu preciso estar bem com o meu passado. Por isso o processo de regressão acontece. As pessoas, lembra que eu falei, mudam por dois princípios, ressignificação e clareza. Ressignificação é quando você olha para a história que aconteceu, faz as pazes com ela e se transforma. Clareza é quando você olha para o aqui e agora e tem clareza do que você quer para sua vida, ou no aqui e agora você começa a se transformar através do que está acontecendo hoje. Então esses dois pontos transformam a vida de uma pessoa. Eu quero saber de vocês, qual a sua dúvida sobre regressão? Eu ainda vou falar mais algumas coisas aqui, eu vou dar uma lida nos comentários, depois eu vou falar mais umas coisas aqui que vai complementar bem, deixar bem claro. Ó, peraí que deixa eu subir aqui para ler, teve muito comentário. Beleza. A técnica da árvore, beleza, quase todo dia, deixa eu ir aqui, ó. Eu fiz aquele intensivão, que legal, Sônia, que legal que você tava lá com a gente. Ó, áudio de auto-hipnose, faço todos os dias, que legal, é show de bola, vamos lá.
Ó, Romani, tive uma abreação e uma regressão e graças à técnica da bolha, o painel de cinema ajudou demais a pessoa a acalmar nas melhorias da regressão. Olha que legal, eu fico feliz. Isso que é o interessante, lá dentro do movimento transformacional tem várias técnicas bem interessantes para saber lidar de formas diferentes com o que pode acontecer. Legal, obrigado por compartilhar, Natos. Aqui, vamos lá. Boa noite. Depois eu posso explicar a técnica da bolha aqui também. Como agir quando a pessoa, quando criança, foi abusada por alguém próximo à família? Consuelo, eu vou te falar que 95% dos casos de abuso são de abuso relacionado a alguém próximo da família. Olha que interessante isso. E como que você pode fazer? Um exemplo. E aqui, Consuelo, você já faz parte do movimento transformacional? Se sim, eu posso te direcionar lá dentro um conteúdo. Porque o que é importante também? Você ter acesso a essas técnicas de forma organizada. Porque, ainda mais, se você for ajudar um ente querido, eu não recomendo fazer regressão com o ente querido. Regressão você pede uma pessoa de fora para fazer. Até porque pode ser que de repente essa pessoa se abre e fala, vamos dar um exemplo aqui, que foi o avô que abusou e você tem uma relação com o avô. Então isso pode não ser tão legal, entende? Então é importante que exista um terapeuta de fora para ajudar nesse processo, quando vai fazer regressão. Mas tem várias outras técnicas que tem lá no movimento transformacional, inclusive, que podem ajudar também com questão de abuso no que aconteceu na própria história dessa pessoa. Como? Porque o que está causando dor, olha que louco isso. Quando uma pessoa foi abusada na infância, é muito doido isso, mas geralmente essa pessoa se sente culpada. Ela se acha culpada pelo que aconteceu, até porque ela era muito criança. É como se ela estivesse fazendo alguma coisa errada. Ela não tem total clareza que era alguém abusando dela, mas como se ela estivesse fazendo alguma coisa errada, ainda mais quando é alguém muito próximo. É como se fosse assim, nossa, eu ali daquele jeito, por que ela se sente culpada? Por que eu não falei? Ou por que eu não fiz alguma coisa diferente? Ou parece que eu devo ter feito alguma coisa errada? Isso é muito poderoso. Então, processo, perdoar a si mesmo. Quando você perdoa a si mesmo, e tem técnica para isso dentro da regressão. Eu posso, por exemplo, voltar, reorganizar aquela história, tudo que aconteceu no passado. Eu posso colocar para fora todas as minhas dores. Eu preciso tirar aquelas memórias reprimidas de dentro de mim. Outra coisa que acontece muito nesse processo, quando existe abuso de pessoas próximas ali da família ou algo do tipo, que infelizmente a maioria dos tipos de abuso acontecem assim, é que geralmente a pessoa que mais precisa ser perdoada dentro dessa situação são duas. A própria pessoa e a outra pessoa que mais precisa ser perdoada na maioria das vezes é a mãe por não ter cuidado. Isso é muito interessante, parece maluco, é contraintuitivo. Mas geralmente o que acontece é que emocionalmente a pessoa guarda uma dor da mãe não ter protegido ela, seja contra o padrasto, o pai, o avô, alguém ou tio, ou vizinho, alguém que pode ter cometido esse ato. Dando exemplo aqui com os homens, mas pode acontecer também de mulheres abusar, mas imaginando, geralmente a pessoa se sente culpada e também culpa a mãe por não ter protegido. Às vezes, quando o pai tem mais esse papel de cuidador, às vezes culpa o pai por não ter protegido também. Geralmente, aquela pessoa que tem um papel mais de cuidador, sem perceber emocionalmente, essa pessoa carrega uma culpa sobre ela. É louco isso, eu sei que parece maluco, mas eu já fiz isso milhares de vezes e geralmente é o que acontece. Então é preciso que exista um perdão em relação. Mesmo que fale assim, nossa, mas minha mãe sempre foi boa comigo, mas justamente por isso. Talvez, sem perceber, você emocionalmente, se é subconsciente, não é racional, pensa, caramba, se minha mãe não tivesse sido tão boa, eu saberia me defender mais, eu não seria tão inocente, eu teria conseguido me proteger mais. Então eu preciso perdoar minha mãe, eu preciso honrar os meus pais, eu preciso fazer as pazes, eu preciso perdoar até mesmo aquela pessoa que cometeu esse ato hediondo, entendendo que o perdão é para você, que você se liberta. Não perdoar é tomar veneno e torcer para outra pessoa morrer. Não perdoar é tomar veneno e torcer para outra pessoa morrer. E fazer esse processo de ressignificação gera transformação. Você vê, parece assim que a pessoa sai mais leve, parece que uma tonelada sai das costas dessa pessoa. Essa pessoa sai mais leve, essa pessoa sai mais transformada. Você vê o rosto, a fisiologia da pessoa se transformando. Isso é incrível do que é possível ser feito. Aqui, vamos lá, vou continuar lendo aqui, ó.
Repente técnica incrível, tirei o medo de cachorro de um cliente com essa técnica incrível. Legal, Isaac, valeu. Ó, tirou o medo de cachorro, então olha que legal. Como a hipnose transformacional pode ajudar. Eu lembro que o professor falava que eu era fraca e gritava. Cláudia, olha que legal. Você hoje, você tem muito mais força, muito mais capacidade. Aquele professor não sabia o que ele estava falando. Aquele professor faltava um monte de recursos emocionais dentro dele. Ele tinha um monte de problemas na vida dele quando ele te falava isso. Você pode ter certeza que ele estava totalmente desajustado. E sabe o que eu quero convidar você a fazer agora? Puxa o ar, solta o ar e diz para esse professor que você perdoa ele. Diz para ele, eu perdoo você. Diz para ele, eu perdoo você. Diz para ele, eu liberto você. Bate no seu peito e diz, hoje eu me amo, eu me aceito. Diz para si mesmo, eu me aceito. E diz para si mesma, eu me perdoo. Diga, eu me perdoo. Isso liberta você. Isso liberta aquele seu professor. E que você leve essa programação mental com a decisão que você está tomando agora para sua vida daqui para frente, porque você merece isso. Palmas para a Cláudia aqui, pessoal. Obrigado por compartilhar. Coloca as palminhas para ela aí que ela merece. Coloca palminhas para ela aí que ela merece. Parabéns por isso, viu, Cláudia? Parabéns por essa transformação. Eu também tenho bloqueio em matemática. É possível se transformar em relação a isso. Ó, eu ouvi, estou usando e ótimo. Que legal, Rosana. Parabéns, parabéns pela transformação. Boa noite, Lorena. Lorena, boa noite. A Lorena tá ali, ó. Boa noite a todos. Que legal. Vamos ajudar o máximo de pessoas que podemos. Ó, tô chorando, me emocionei com a história da pessoa na escola. Que legal. Aqui, eu próprio, graças ao seu curso, me transformei 100%. Valeu. Eu mesmo estou sentindo transformada, parei de beber. Parabéns pela decisão. Eu era muito consumista, mudei totalmente. Parabéns pela sua decisão, pela sua transformação, Consuelo. Eu fumei durante 40 anos e parei. Parabéns, Sônia. Parabéns por essa transformação. Vamos lá. Depois comecei a fazer o curso de hipnose com você. Valeu demais. Ó, eu fico muito feliz. O mérito é seu por essa transformação. Mudei a minha alimentação, faço caminhadas, emagreci 10 quilos. Ateliê, ó, parabéns. Ó, 10 quilos, mudou a alimentação, se transformando. Fico muito feliz. Hoje eu tenho total capacidade de fazer o meu estilo de vida, tenho os melhores resultados no trabalho e vida social. Eu percebi que tem o meu valor. Isso vale ouro. Cara, muito obrigado por compartilhar e inspirar outras pessoas aqui. O Antídoto está no veneno. Parei sem remédio, sem nada, só ouvindo os depoimentos de outras pessoas. Junto, fiz o exercício físico, no início é difícil, mas tem que querer realmente. Parabéns, Sônia. Parabéns, Sônia. Ó, não tome você o veneno querendo que o outro morra. Legal, isso mesmo. Tudo é aprendizagem. Legal, fico muito feliz aqui. Espetaculares. É verdade, Romane. Chorei só de escutar você falando. Ó, parabéns, viu, Cláudia? Ó, vamos lá. Tenho culpas e agora abriu a cabeça. Ou melhor, meu entendimento, porque vivo com ressaca moral por anos. Ó, olha que interessante. Vou contar uma história aqui para vocês lembrarem dela. E para tomar essa decisão de perdoar e se transformar. Vamos fazer esse processo de transformação? Quem quer se libertar? Quem quer de alguma forma se libertar dessas amarras que talvez te prendem ao passado? Deixa o coraçãozinho e digita eu aqui. Quem quer se libertar dessas amarras que prendem ao passado? Digita eu aqui nos comentários, deixa o coraçãozinho aqui. Faz o seguinte, porque essa história aqui pode ajudar outra pessoa. O que eu vou falar agora pode gerar transformação para várias pessoas. É uma metáfora que gera transformação. Eu quero convidar você agora pegar o aviãozinho aqui, sabe esse aviãozinho? Manda essa live para pelo menos 3 pessoas que poderiam ser ajudadas, fazendo as pazes com a própria história, se transformando, ou que desejam ou gostam desse processo de transformação, ou desejam ser seres humanos melhores. Alguém que você gosta, manda para 3 pessoas, vou fazer agora. Manda aí para 3 pessoas que podem gostar desse processo de transformação. Manda aí para 3 pessoas. Beleza. Ó, mandei, eu mesmo acabei de fazer. Manda você aí agora, clica no aviãozinho, manda para 3 pessoas pra gente manter esse movimento transformacional e ir adiante. Porque agora eu vou contar uma história que pode gerar muita transformação aqui. Ó, tenho culpas e agora você me abriu a cabeça, ou melhor, o meu atendimento, porque vivo com ressaca moral por anos. Até então,
Eu vou contar uma história. Agora, nesse momento, você está decidindo ser diferente. Você tem uma opção agora. Essa foi a história que você veio se contando até esse momento. É como se você estivesse em uma encruzilhada agora. Em um dos caminhos existe um futuro. Existe uma vida que você pode viver a partir de agora. Em outro caminho, você pode continuar carregando aquelas dores do passado. No outro caminho, você pode continuar sofrendo aquilo que você vinha sofrendo, tomando veneno e torcendo para outra pessoa morrer com esse veneno que você está tomando. Existem esses caminhos. Nesse momento, é como se existissem milhares, milhões de você. Um deles está tomando decisões maravilhosas. Outro deles está tomando decisões que está te mantendo preso aos seus problemas do passado, que nem são problemas para você no aqui e agora. É como se fosse aquela história do elefantinho preso ali numa pequena estaca. Eles colocam o elefantinho preso numa cadeira. E ali, quando ele é pequeno, ele não consegue sair. Só que quando ele é grande, ele consegue arrancar aquela cadeira do lugar e mesmo assim continua preso na cadeira. E nesse momento eu quero convidar você a sair, a arrebentar aquela corda, porque você tem força e poder dentro de você para arrebentar aquela corda e viver uma nova história a partir de agora. E eu vou compartilhar essa história. Tinha dois monges. Eles viviam em um mosteiro. Alguém tinha ligado aqui, voltou aqui agora. Beleza. Tinha dois monges. Eles viviam em um mosteiro. Esses dois monges que viviam em um mosteiro, eles tinham feito um juramento de que não iriam tocar em mulheres até terminarem o seu treinamento. E eles tinham feito esse juramento, um juramento de honra. E certo dia, eles estavam ali fazendo uma caminhada próximo ao mosteiro e viram, à beira do rio, uma mulher se afogando. Os dois entraram no dilema. Nossa, e o que a gente faz agora? Nós fizemos esse juramento. Nós fizemos o juramento que não tocaríamos em uma mulher, mas existe uma mulher ali, ali perto não tinha muitas pessoas, mas tinha aquela mulher lá que estava se afogando. E o que nós fazemos? Um dos monges decidiu, eu vou ajudá-la. Ele pulou dentro do rio, nadou até onde a mulher estava se afogando, puxou a mulher, carregou a mulher nas costas e trouxe ela até a beira do rio. Ele salvou a vida daquela mulher. Ele salvou, só que ele perdeu ali todo o direito que ele tinha, as honras que ele teria enquanto monge. Ele quebrou o juramento dele enquanto monge. E nesse momento que ele quebrou o juramento dele enquanto sendo monge, ele tinha que falar isso para os mestres, os superiores dele, assim que chegasse no mosteiro. Depois que salvou aquela mulher, os dois monges saíram andando em direção ao mosteiro. Os dois conversavam. Um falava, nossa, olha o que você fez, você não devia ter pegado, você não devia ter salvado aquela mulher. Nossa, e se o nosso mestre agora tirar você, te deserdar, tirar você do mosteiro e você não puder continuar com a gente, você não devia ter feito isso. Você não devia ter lá salvado aquela mulher, isso não era da sua conta. Se ela estava ali, provavelmente é porque Deus escolheu assim, você não deveria interferir. Nós não podemos tocar em mulheres, isso é um juramento que nós fizemos. E eles continuavam andando, passaram-se 1 quilômetro e o outro ainda falando na cabeça. Falando da cabeça daquele que salvou a mulher, você não devia ter feito isso. Nossa, isso que você fez foi errado. Você não devia ter salvado aquela mulher. Aí estava chegando próximo ao mosteiro e o rapaz ainda continuava falando na cabeça do amigo dele. Falava, nossa, mas e agora? O que você vai falar para o mestre? Você tocou naquela mulher, você não devia ter tocado. Naquele momento, o monge que salvou a mulher disse, olha, quando eu salvei aquela mulher, eu carreguei ela nas costas e deixei ela na beira do rio. Você está carregando essa mulher nas costas e toda a culpa até agora. Você está carregando essa culpa até agora. Eu deixei ela na beira do rio. Então, eu convido você a também deixá-la aqui. Você não precisa levar essa culpa com você. Olha que interessante. Qual a decisão você está tomando aqui? Qual a estrada você vai seguir a partir de agora? Tira agora todo aquele peso que estava nas suas costas e tira esse peso agora. Porque você não precisa ficar carregando essas dores. Essas dores são aprendizado. Essas dores te fizeram evoluir. E a partir de hoje, lembra disso. Reclamar é chamar o problema de novo. Para de reclamar das coisas que aconteceram no passado. Não é reclamar e trazer o problema de novo. É você honrar aquilo que te aconteceu. Perdoar aquilo que aconteceu. Se aconteceu alguma coisa que te causou dor, perdoa. Se liberta.
E a partir de agora, nesse momento, você pode decidir ser diferente. Porque você está fazendo as pazes com a sua história. E você merece isso. Você merece isso. Lembra dessa história. E se alguém te falar de algo que aconteceu e estiver trazendo muito problema também, você pode compartilhar essa história. Você pode compartilhar a história que você não precisa carregar a pessoa depois que você soltou ela na beira do rio. Você não precisa ficar carregando ela para frente. Você tem agora um momento de decisão. O seu destino pode ser traçado agora. Você viu? Teve um monte de gente falando que se transformou. Pessoas que pararam de fumar, pessoas que perderam peso, pessoas que melhoraram o relacionamento interno consigo mesmos, a autoestima, pessoas que melhoraram o relacionamento, pessoas que cresceram profissionalmente. Você está a um passo de decidir a transformar a sua vida agora. Quem você quer ser a partir de hoje? Qual a decisão que você está tomando aqui? Qual a decisão que você está tomando? E parabéns por você estar transformando a sua história. Por estar deixando aquelas dores do passado serem ressignificadas, sendo que você não precisa carregar aquelas culpas. Aquelas culpas são as pedras para construir o seu castelo hoje. Se perdoar é transformador. Gosto muito das técnicas que você compartilha. Parabéns. Eu senti abraçando a minha mãe. Que legal ainda. Ó, parabéns. Olha que legal. Eu faço, sou transformacional, amando. Nossa, a técnica de purificação de sentimentos ajuda muito nisso. Legal, Paulo, que legal te ver aqui, Paulo. Regressão ajuda a lembrar que ficou apagado na memória. A memória, entende o seguinte, Josi? Memória é sempre interpretada. Até um mito muito grande sobre regressão é que se eu vou lá naquela cena e eu vou trazer exatamente o que aconteceu na cena. Não, você vai trazer o que foi interpretado. O que está sendo lembrado e interpretado. Olha que legal isso. Se a mesma cena que para uma pessoa pode ser uma memória de dor, para outra pode ser uma memória feliz. Vou dar um exemplo. Pode ser que tem gente nessa mesma live que está amando a live e vai se lembrar dessa live como um momento de decisão de transformação. E pode ser pessoa que está achando ruim. Então a mesma live, o mesmo momento, pode ser interpretado de duas formas. Então o que você pode trazer é a interpretação da cena. Não é a cena como ela acontece, mas aquela interpretação que a pessoa tem. Mas é isso que você precisa para trabalhar. Porque imagina o seguinte, se tem uma pessoa que imagina que algo aconteceu no passado dela e aquilo foi doloroso, não importa se é um fato, importa que para aquela pessoa foi. Então, se você transformando, para aquela pessoa você está transformando a vida dela. E é isso que conta. A mesma coisa, tem gente que fala, nossa, Romani, e regressão de vidas passadas? Vai de acordo com a crença de cada um. Se você acredita em vidas passadas, você pode pegar e levar a pessoa para a vida passada, porque ela acredita na vida passada. Mas se ela não acredita em vida passada, não vai fazer diferença, entende? É a crença da pessoa. Com técnicas de hipnose, imagina isso. Vamos dar um exemplo aqui, se a Josi acreditasse em vidas passadas e ela quisesse trabalhar um problema falando que a vida dela não vai pra frente porque tem um problema na vida passada, eu vou trabalhar a vida passada da Josi, não porque é um fato, mas porque a Josi interpreta como sendo. E da mesma forma a vida no presente. Quando eu trabalho a memória do que aconteceu ali na história da pessoa no passado dela, não necessariamente é um fato, mas é a interpretação que aquela pessoa tem. Isso que conta, é sempre trabalhando com o mundo do sujeito. Aquilo que ele me traz é aquilo que eu vou trabalhar. Se ele, por exemplo, se ele fala, eu não acredito em vidas passadas, então não tem por que eu trabalhar uma vida passada se ele não acredita nisso. Depende da crença do cliente para trabalhar e ressignificar a história. E se o cliente acredita que precisa encontrar o primeiro momento que aconteceu algo para se transformar, se você ajuda ele em relação a isso, ele vai se sentir extremamente transformado. Agora, se o cliente acredita que se ele fizer isso vai ser ruim para ele, então talvez tenha outras formas de você poder ajudar ele. Entende? É sempre o subjetivo de acordo com o próprio cliente. Adoro estar no movimento. Estou utilizando o máximo do conhecimento lá dentro de cada aula uma superação. Que legal, fico feliz demais. Isso aí, liberte-se. Legal, as palmas aqui. Boa noite, obrigado, Romani. Sem vocês não seria possível. Parabéns, Cláudia, parabéns por toda decisão. Quando se tem que liberar o perdão para pessoas que já morreram? Olha que interessante, para pessoas que já morreram, às vezes sem perceber, nós guardamos um certo rancor da pessoa ter nos deixado cedo demais. Então eu preciso perdoá-la e me perdoar.
e perdoar ela por ter me deixado. Porque sem perceber eu fico assim, cara, ele não podia ter me deixado, foi injusto ele ter ido. Então eu preciso perdoar, ou perdoar que seja a Deus, ou perdoar a mim mesmo, perdoar a pessoa. Isso também pode ser importante. E é possível fazer despedida de ente querido utilizando, por exemplo, a técnica da cadeira vazia, que é bem poderosa, que eu mostro também lá dentro do movimento transformacional, que coloca a pessoa na frente, dá para ter conversa, é bem interessante. Ainda irei fazer uma live com você, Romane. Esse é um dos meus objetivos. Opa, será um prazer ainda. Vamos olhar isso daí, quem sabe, ó, vai ser bem legal. Ó, para vocês entenderem, lá no Movimento Transformacional, primeiro requisito, para quem quiser fazer uma live, a gente tá junto, o primeiro requisito é fazer parte do Movimento Transformacional. Quem faz parte do Movimento Transformacional, eu também vou olhando, de acordo com os depoimentos que vocês vão contando, as histórias de transformação que vocês vão contando, ou como vocês ajudaram outras pessoas, ou como vocês estão sendo transformados. Esses são os requisitos para a gente fazer uma live juntos. Aqui, ó, qual o valor do curso de hipnose? Josi, o curso de hipnose está dentro do movimento transformacional. Quem faz parte do movimento transformacional recebe o curso completo, do básico ao avançado, e também conteúdos novos todos os meses exclusivos para os membros do movimento transformacional. Aqui, agora, inclusive as inscrições pro movimento se encerraram. Deve abrir depois, mas se você quiser saber mais sobre isso, manda um direct que aí a gente pode te avisar assim que abrir vagas novamente, beleza? Aqui, ó, qual o valor do curso? A Flávia falou. Flávia, ó, vou falar aqui já, abertamente. Quando o curso abriu, foi R$ 2.997, só que nós fizemos uma oferta especial para os fundadores do Movimento Transformacional a R$ 997, isso mesmo, 997 ou 12 vezes de R$ 97. Bem em conta, bem... Nossa, pra você ter noção, um cliente que você atende, que você fecha um processo de atendimento, às vezes com um cliente, você já pagou a anuidade do treinamento todo e vários outros cursos que ainda tem por lá por vir. Isso aqui é um exemplo. Olha, imagina isso. Quanto que vale para uma pessoa ressignificar a própria história? Quanto que vale para uma pessoa que estava há anos tentando parar de beber e não conseguia, agora tomou a decisão e se transformou? Quanto que vale você ajudar o seu filho? Quanto que vale para uma pessoa conseguir, olha que legal, viver ajudando outras pessoas e ter condição de ganhar dinheiro com isso. Imagina isso, um cliente que você fechar com o processo que você aprende dentro da hipnose transformacional, você consegue tirar muito mais de R$ 1.000 só com um cliente. Então imagina, se você fechar 10 clientes, você já pagou 10 vezes, ou dezenas de vezes. Tem alunos que fecham clientes a R$ 3.500, R$ 4.000, o processo de atendimento de transformação. Então, ó, aqui dá para você entender, quando abre as inscrições para o movimento transformacional, nessas ofertas especiais, que acontece só de tempo em tempo, sai com oferta incrível, que sai 12 vezes de 97, só para quem ainda não, quem teve gente perguntando aqui, mas aí se você quiser ser avisado, manda um direct que aí nossa equipe pode falar com você e te explicar mais, beleza? Manda um direct aqui no Instagram. Mandei para 5, que legal, a Anil falou aqui. Mandei para o máximo de pessoas, mandei. Mas, mano, professora Sofia Bar também, hipnoterapeuta. Recentemente, live com alteração do foco para não fazer regressão, para não reviver dores. Olha aqui. Olha que interessante. Ó, tem várias formas de fazer regressão. Tem, por exemplo, tem várias teorias sobre. Você pode sim trazer dores desde que você reestruture e ressignifique elas. O que não é legal? É quando você traz a dor e não faz nada com ela. Se eu vou trazer uma dor, naquele momento a emoção está muito elevada. Se a emoção está elevada, é simples reconsolidar uma memória. Agora, se eu não reconsolido para algo legal, aí eu posso estar reforçando o trauma. Imagina que se eu levo a pessoa para um momento onde ela foi lá naquela cena que o professor criticou ela aos 10 anos de idade, só que eu largo ela lá e não faço nada. Então o trauma fica pior. Agora, se eu vou para aquele momento, a memória está muito plástica, ela está muito mais fácil de ser alterada. Porque com a emoção fica mais fácil reconsolidar uma memória. Então eu posso sim trabalhar e reorganizar aquela memória, desde que tenha técnicas e estrutura para isso, e vocês têm lá dentro do movimento transformacional, ali eu passo várias técnicas, inclusive você sabe várias delas lá, né, Bossa? Com certeza, como parceiro de missão. Aqui, ó, profundo, legal, parabéns, gostaria e preciso muito fazer uma regressão, legal, opa, pode te ajudar bastante.
Graças ao curso, hoje mexi em um tratamento por vídeo chamada e ajudei o cliente a saber que ela precisava mudar na vida dela. E me deu uma nota de melhoria de qualidade 2/10. Olha que legal, olha que legal. A pessoa estava num resultado 2, conseguiu para o resultado 10 e com a ajuda do nosso parceiro de missão aqui. Ó, Léo Santana, você é show de bola, Romani, sou transformacional, estou encantado. Valeu, somos parceiros de missão. Trago comigo muitas coisas ruins do meu passado. Você pode tomar a decisão agora de fazer as pazes com esse passado, viu, Mariana? E aqui tem muita gente que pode te ajudar. Olha, olha que interessante, quando você fala, talvez agouros, talvez macumba, isso tem a ver com a sua crença. Cara, a pessoa pode fazer tudo quanto é coisa de macumba que eu acredito que eu sou inabalável. E porque eu acredito que eu sou inabalável, que eu sou imparável, que eu vou fazer... Quando alguém chega e fala assim, Romani, e começa a querer me criticar, eu falo, cara, da próxima vez vai ser melhor, vai ser maior, eu vou fazer melhor, eu vou dar mais de mim, eu vou gerar mais transformação. Quando alguém chega e fala assim, Romani, não sei o que, tá errado, beleza, então do próximo vai estar certo, eu vou fazer melhor. Eu tenho isso dentro de mim. Agora, é interessante como, não é o que acontece, mas como nós reagimos. Mas como você tem isso e precisa trabalhar isso, tem várias formas. Uma, você pode ir lá no Telegram, vai lá e ouve aquele áudio que ele pode te ajudar. Tem umas orientações lá que vai poder te ajudar bastante. Outra, você pode até falar com pessoas aqui que podem te ajudar, que são do movimento transformacional já, que estão aqui assistindo essa live, que vão poder te ajudar. Fui exemplo de incapacidade na vida, da minha filha. Como posso ajudá-la agora? Cláudia, olha que legal. Os seus exemplos até então, você vai ser exemplo de superação. Para provar para ela que não importa o que aconteceu antes, mas o que você está decidindo agora. E você já está provando isso, Cláudia. Quando você tomou a decisão de largar a bebida, de se transformar, de estar fazendo diferente, você está provando para ela que você é um exemplo de superação. Você... No passado, talvez tenha provado outras coisas. Hoje não. Hoje você está sendo um exemplo de superação cada vez mais. Lembra disso. Muito ótima a técnica da cadeira vazia. Sou transformacional. Will, que bom te ver aqui, Williandro. Faço parte do movimento transformacional, é incrível. Para não esquecer mais meu nome, sou Renato. Renato. Eu estava pensando que era Renato. Eu estava com dúvida, aí por isso que eu não falei. Valeu, Renato. Aprendo muito a cada dia ser iluminado. Internet, ajuda a internet. Beleza. Estou no movimento, tenho usado muito, tenho ajudado muito. Silva, que legal, Silva. Fico muito feliz. Minha mãe faleceu faz 51 anos. Ontem, pela primeira vez, eu senti que tinha que perdoá-la. Ontem eu fiz regressão da árvore. Que legal, Antônio. Parabéns, parabéns. Te ajudou? Foi legal? Foi bonito? Coloca aí que eu quero saber. Parabéns, parabéns, parabéns. Antônio, muito feliz por você. Feliz por ser fundador do movimento. Estou usando a carta transformacional. Estou amando. Que legal, Alessandro. Obrigado. O curso tem certificado? Sim, tem certificado, Flávia. Tem certificado com reconhecimento internacional. Pessoal do movimento, para vocês saberem de uma coisa quente ali, ó. Vocês sabiam? Sabe aquele curso que vocês têm lá no movimento transformacional? Agora vai ter o desafio do mês. E sabe o que vai ter no desafio do mês? Vai ter um desafio que vocês vão fazer e ao realizar, eu vou mandar um certificado para quem é do movimento transformacional na sua casa. Você vai receber ele físico aí na sua casa, o certificado exclusivo para quem é do movimento transformacional. Quem fez o curso lá gratuito recebeu online. Você que fez gratuito recebeu lá online. Mas agora quem fez aquele curso avançado que tem dentro do movimento transformacional vai ter o desafio do mês e a gente vai mandar um certificado físico para vocês após vocês cumprirem o desafio do mês. Beleza? Tem certificado com validação internacional. Transformacional, estou disponível para ajudar e sei que estou pronto e determinado para ajudar quem estiver precisando. Valeu, Renato, isso mesmo. Romani, posso saber por que hoje tenho fibromialgia com hipnose? Pode te ajudar demais, inclusive dentro do movimento transformacional. Tem um atendimento que eu fiz com uma das alunas que se chama Silvia, que também passou anos da vida dela com problemas de fibromialgia e se transformou profundamente, ressignificou e deixou as dores... Nossa, as dores... Hoje ela tá muito bem. Você vê, até hoje ela me manda mensagem, ela me agradece, ela tá muito melhor, o corpo dela reagindo muito melhor, ela tá extremamente feliz, autoestima transformada, sem aquelas dores que atrapalhavam, e ela também faz parte do nosso movimento transformacional.
essa regressão chegar a nível de vidas passadas, nós falamos aqui nessa live sobre vidas passadas. Se você só você assistir a live que você pode entender como funciona. É de acordo com a crença de cada pessoa. Aqui na live nós falamos. Quem aqui é de São Paulo? Que legal. Ah, outra coisa, gente. Quem é do movimento transformacional, coloca a cidade lá, porque aí vocês podem se conectar também. Legal. Aqui tá faltando só um minuto. Só um minuto. Para terminar a live, tô querendo ler ainda os comentários de todo mundo. Tô no movimento, tô adorando tudo, já tenho tudo que preciso, os 10 vídeos só aguardando. Valeu, Renato. E pessoal, outra coisa legal, sabe aqueles áudios que eu compartilho de auto-hipnose? Você pode compartilhar ele com outras pessoas, você pode passar ele para os seus clientes também, ajudar outras pessoas. Aqueles áudios também são para compartilhar, beleza? E aqui, ó, o pessoal tá falando, tem pessoas aqui que eu sei que é do movimento, lá dentro do movimento tem como você colocar uma fotinha sua, tem como você colocar a cidade que você é dentro da sua biografia lá. Então, pessoal, vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor. Quero agradecer a cada um de vocês, dizer que valeu demais.